Eu queria falar de dois erros muito comuns que muita gente comete na hora de fazer então a sua proposta de consultoria, para que você não possa cair nesses erros e evitá-los, né? Tentar evitar para que você tenha então possa ser contratado, né, nas suas consultorias e que você tenha então contratos rentáveis para você, que é o que a gente está querendo. O primeiro erro muito comum é o consultor querer tentar dominar o cliente, né? Dominar a situação. Ou seja, o consultor ele tenta ter poder sobre o cliente para poder então influenciá-lo, né? Porque afinal ele está querendo que o cliente contrate o serviço dele. Então ele imagina, se eu então tiver poder sobre o cliente, eu vou poder influenciá-lo de tal forma que ele vai acabar contratando a minha consultoria. E aí então, nesse caso, o consultor ele se apresenta para o cliente como se fosse assim superior ao cliente, como se ele tivesse então a fórmula da Coca-Cola, como ele tivesse guardado dentro dele um segredo tão grande que ninguém mais tivesse, que o cliente jamais iria conseguir sem a consultoria dele. E aí então o problema disso é que ele se coloca numa posição superior ao cliente, e quando ele se coloca numa posição superior, ele fica numa posição como se ele estivesse num pedestal e o cliente então lá no chão, aquele pobre coitado que está ali, que precisa desesperadamente de você. Essa é a impressão que o consultor tenta passar para o cliente quando ele está tentando dominar a situação, quando ele está tentando ter poder sobre o cliente para influenciar. Mas aí entra o problema. Quando o cliente percebe que você, como consultor, está tentando dominar a situação e ter poder sobre ele e se colocando numa posição superior, o que vai acontecer naturalmente, como uma defesa, o cliente vai então dar um basta nisso aí. E aí ele vai tentar medir força com você. E aí quando começa essa medição de força, tentando mostrar, né, e competir quem é que tem mais poder sobre o outro, quem é que tem condições de influenciar mais o outro, isso vai gerar uma competição e uma rixa entre o consultor e o cliente. Isso não vai ser bom para ninguém. O cliente ele vai pensar, quem é esse cara que chegou aqui agora, que não me conhece, que vem de fora, que não sabe a realidade que eu estou enfrentando aqui no meu dia a dia e vem de fora achando que sabe tudo, sabe mais do que eu, que estou aqui ralando no dia a dia durante tanto tempo nessa empresa. E aí então começa a gerar uma aversão. O cliente, tudo que o consultor fala, mesmo que seja alguma coisa interessante e boa, o cliente começa a olhar com os olhos de aversão e querer ver defeito em tudo que o consultor está falando. E aí, naturalmente, como consequência, vai acontecer que o cliente não vai fechar o trabalho e o consultor só perdeu tempo, né, gastou tempo ali fazendo aquela proposta de consultoria e no final ele não conseguiu fechar o trabalho, não conseguiu ser contratado, né, para aquele trabalho, então também sai perdendo. Ou seja, todo mundo sai perdendo nessa história. Então não vale a pena. O que é melhor fazer então? É melhor que o consultor chegue mostrando que o trabalho de consultoria ele vai ser um trabalho construído, né, a solução que precisa ser desenvolvida naquele trabalho de consultoria, ela vai ser desenvolvida em conjunto. O consultor junto com o cliente vão chegar juntos numa solução adequada para aquele problema que o cliente está enfrentando. Então assim você chega com uma postura totalmente diferente, né? Você como consultor, você chega numa postura não querendo ter poder sobre o cliente, mas você começa querendo ter poder com o cliente. Juntos vocês mostrando que vocês juntos são capazes de chegar numa solução e desenvolver um trabalho muito bom. Isso porque, de fato, a consultoria é um processo colaborativo. O consultor, ele tem informações, ele tem experiências que ele traz de fora que o cliente não tem, mas o cliente, ele tem o dia a dia da empresa, né? Ele sabe as entranhas daquela empresa que vai ser trabalhada ali, né? Então, um depende do outro. E se os dois entenderem que trabalhando junto, que eles precisam trabalhar juntos,
Então, vai ser uma situação em que todo mundo vai sair ganhando, né? De fato, a consultoria é um trabalho colaborativo entre as partes. O consultor, então, ele funciona como um facilitador para conseguir organizar todas as informações, trazer essas informações e organizar para que então se chegue a uma solução adequada para aquele problema que o cliente está enfrentando. Desse jeito assim, o cliente ele olha para o consultor como um parceiro dele, quase como que um amigo dele, né? Ele não olha para o consultor como se fosse alguém, epa, esse cara quer tomar vantagem sobre mim, né? Tirar vantagem sobre mim, está querendo me enrolar aqui e isso não é legal. Então, quando você como consultor, consegue gerar esse clima de reciprocidade, de parceria com o cliente se sente muito mais confortável, ele abaixa as armas, né? E ele então se sente parceiro de você e te dá muito mais crédito para que você possa falar e expor a sua proposta de consultoria. Quem nunca se sentiu assim? Por exemplo, eu não entendo muito de carro, né, de mecânica de carro. Toda vez que eu tenho que ir numa oficina, alguma coisa, eu sempre fico desconfiado. Será que esse cara está falando, o que ele está falando, eu não estou entendendo muito bem o que ele está dizendo? Será que ele não está tentando me passar a perna? Será que realmente preciso trocar aquela peça do carro que ele está falando? Ou ele está dizendo que vai trocar e vai colocar uma peça que não é nova, né? Dizendo que é nova e vai colocar uma peça usada, ou nem vai trocar. Então a gente sempre, quando você não entende do assunto, você fica sempre naquela desconfiança. Então, o que acontece? Nessas situações, o que acontece comigo, pelo menos, né? Eu imagino que aconteça com vocês também. A gente tende a procurar aquele prestador de serviço, no caso aí da oficina, aquele mecânico que você já conhece, que você já tem confiança, e aí você está até disposto a pagar mais pelo serviço, porque você se sente mais seguro, mais confortável de que você está entregando o seu carro ali na mão de alguém que você tem confiança. Da mesma forma, isso acontece na consultoria. É ruim quando o consultor chega mostrando superioridade, né? É como se ele tivesse um conhecimento muito além do cliente, e aí o cliente então fica inseguro, porque ele não está entendendo exatamente o que o consultor está falando. Às vezes o consultor começa a usar um vocabulário muito técnico, e isso às vezes o consultor pensa que isso vai gerar valor, né? Porque o cliente vai achar, nossa, como que esse cara conhece de tanta coisa, né, que eu não conheço, mas na prática e na realidade isso vai gerar desconfiança, né? O cliente vai ficar desconfiado porque não sabe exatamente onde ele está entrando. Gerar todo esse clima de confiança e de parceria entre o consultor e o cliente vai contribuir para que você gere valor para o seu serviço. De fato, da mesma forma que eu falei do mecânico, o cliente vai olhar para o consultor e vai sentir que realmente vale a pena ele pagar e até pagar mais do que o concorrente, né? Talvez que um outro consultor cobrou, porque o ambiente que ele criou, que o consultor criou ali, foi um ambiente de segurança, de parceria e um ambiente muito mais tranquilo e mais seguro para o cliente, então, investir naquela consultoria. O segundo erro muito comum, né, dos consultores é exatamente o oposto do primeiro. Alguns consultores, não querendo passar essa ideia de superioridade, de que são melhores ou sabem mais do que o cliente, eles caem num outro extremo, que é o complexo de Papai Noel, que eu quero chamar aqui complexo de Papai Noel. E o que é isso? É tentar transmitir a imagem para o cliente de que você é um filantropo, né? Um cara que está ali que não está interessado em ganhar, não está interessado em ter lucro, que está ali somente e simplesmente para servir o cliente e que não tem interesse, eu não tenho interesse nenhum naquele trabalho que eu estou fazendo. Estou disposto até a trabalhar de graça para você, porque o que eu quero é que você se dê bem. Na verdade, o consultor, ele tem sim que ter aquela ideia de que ele precisa servir o cliente dele, mas ele também tem interesse sim. Claro que ele quer ser remunerado e ser bem remunerado por aquilo que ele está fazendo, por aquele serviço que ele está prestando ao cliente.
Então, e o cliente sabe disso. O cliente não imagina que ele está ali para fazer trabalho de graça, como se fosse uma filantropia, né? Então, tentar passar essa imagem, assim, de que você é ali um Papai Noel, está ali para trazer só presente para o cliente, não cola. E isso gera desconfiança novamente. O cliente fica desconfiado, começa a achar que você, por trás daquele bom samaritano que está sendo apresentado ali, tem um cara, um lobo mau interessado em tirar proveito do cliente. E isso é ruim, isso vai acabar com o cliente, vai fechar o negócio, não vai querer fechar o negócio e vai acabar a conversa e vai parar por ali mesmo.